Eu vou te ensinar uma técnica de fechamento de venda persuasiva na venda de colchões. Para quê? Para você conduzir qualquer cliente a comprar o colchão mais caro, a um colchão que te dá mais lucro, quando você usa a ferramenta certa. Então pega papel, caneta, porque a gente precisa entender de gente também. Sejam todos bem-vindos! Live de terça-feira, live de número 139. 139 semanas consecutivas que eu estou aqui. Fazendo o que, Luciano? Eu estou aqui toda terça-feira para você ser um vendedor de colchões que fecha qualquer cliente, com qualquer cliente, vendendo colchões de alto valor e faturando 3 vezes mais. Olha que legal! Eu estou aqui toda terça-feira para te ajudar a ser um vendedor de colchões, para você vender para qualquer tipo de cliente. Olha só que coisa mais linda, mas vendendo colchão de ticket alto e faturar 3 vezes mais nesse mercado maravilhoso que é o ramo de colchões. O que é colchão de ticket alto, Luciano? Colchões de 10 mil reais para cima. Esse colchão, ele te dá mais lucro, você ganha tempo e você ganha muito mais dinheiro. Você pode pagar um bom convênio médico, você pode comprar um carro, trocar de carro, você pode arrumar sua casa, você pode comprar tua casa. Por quê? Porque você vai ganhar bem, você vai faturar 3 vezes mais do que os vendedores de colchões comum. Você vai estar capacitado com as ferramentas certas, com as ferramentas que estão afiadas para esse novo mercado na venda de colchão. Nós estamos no pós-Covid ainda. Nós estamos agora no segundo semestre de 2023. E a gente precisa estar com a ferramenta certa. Ô, Luciano, o que é a ferramenta certa? Eu vou te dar aqui hoje um monte de ferramenta certa. Qual é o tema dessa live? Olha que lindo o tema dessa live, importantíssimo. Como fechar com qualquer cliente na hora da demonstração. Como fechar com qualquer cliente na hora da demonstração. Aí precisa estar armado, aí precisa estar com escudo, aí precisa estar com capacete blindado, com a mente blindada, cheio de ferramenta, mas ferramenta certa. Não adianta que você quiser derrubar um muro e você está com uma pá de carregar areia. Não dá para derrubar um muro. Dá um exemplo, Luciano, é a mesma coisa que você não entender de gente. Você não precisa ter só técnica de venda de colchão, estratégias. Nesse novo mercado, nesse novo momento, para a gente destravar as nossas vendas de colchões, a gente precisa mais do que nunca entender de gente. Porque aí eu vou usar a ferramenta certa para conectar as pessoas e o cliente entender que é importante o colchão na vida dele, que é um artigo de saúde, que é o móvel mais importante da casa dele. Eu vou te ensinar uma técnica de fechamento de venda persuasiva na venda de colchões. Pega papel, pega caneta. Para quê? Para você conduzir qualquer cliente a comprar o colchão mais caro, a um colchão que te dá mais lucro. Ah, Luciano, mas é mais caro e o cliente? O cliente vai ganhar mais também com isso, porque um colchão mais caro tem mais benefícios. O cliente ganha mais, você ganha mais, a marca ganha mais, a loja ganha mais, todo mundo ganha mais. Olha que legal vender ticket alto e tá assim, ó, de faixa preta, vendendo colchão de ticket alto, quando você usa a ferramenta certa. Então pega papel, caneta e ó, esse aviãozinho de papel aqui serve para você convidar os colegas que vendem colchões. Então vamos chamar 3 colegas aqui
que precisa aumentar as suas vendas em 3 vezes mais, que precisa aprender essa técnica para vender colchões de ticket alto, para te dar mais lucro. Vamos chamar? Vou chamar 3, esse aviãozinho de papel aqui, ó. Vou chamar 3 aqui para dar o exemplo, ó. Aqui, ó. 1, aqui, ó. 2, aqui, 3, pronto. Chamei 3 aqui, pega papel, pega caneta na mão, porque a gente precisa entender de gente também. E o tema é fantástico, como fechar com qualquer cliente na hora da demonstração. Eu sempre falo, repito sempre, macarrão se come quente. E eu sou um cara que faço muita pesquisa, eu gosto de muitos dados. Eu aprendi que a estatística, ela tem um grande acerto de 95% de acerto e 5% de erro. Então, significa o quê? Que se você não fechar o colchão na hora, você tem 5% de chance que esse cliente vai fechar depois. É muito pequena, é muito grande a diferença. 95% das vendas de colchões, ela tem que ser fechada na hora. Se o cliente não fechar na hora com você, esse retorno vai ser só 5%. Então o risco é muito grande. E qual é o tema? Para você fechar o colchão na hora, com qualquer pessoa, com qualquer cliente. Né? Sair desse negócio de vou pensar, sair desse negócio de te dou a resposta depois. Não, não, não. Vamos ter dados nas nossas mãos, porque a gente sabe e entende agora do comportamento humano que 95% tem que fechar na hora. 5% fecha depois. Só que se eu não mudar minha mentalidade e entender isso, eu acabo virando um vendedor bonzinho, qual eu vou explicar daqui a pouco. Você já passou por alguma situação como essa aqui que eu vou dizer agora, por exemplo? O cliente chega para você e fala, ó, gostei demais do colchão, mas volta semana que vem. Volta semana que vem que eu vou fechar com você. E aí você volta na semana que vem, o cliente não fecha. E o cliente te dá uma desculpa. Ah, faz o seguinte, me passa seu orçamento. Me passa seu orçamento aí que semana que vem eu fecho. Já ouviu essa também? Aí você passa o orçamento, ele só está te enrolando. Na verdade o cliente só está, ó, querendo sair fora de você. A estatística diz que é isso. Que mais? Gostei demais do seu colchão. Amei o seu colchão. Eu vou comprar seu colchão, mas eu não fecho nada na hora. Eu tenho que pensar primeiro. Já aconteceu com você isso? Acontece todo dia. Vamos entender o porquê disso. E vamos tentar matar isso e diminuir isso nesse novo semestre. Dá para diminuir, dá para matar. Por que uns vendem mais e outros vendem menos? Porque uns estão com as ferramentas certas e os outros estão com as ferramentas cegas, não estão afiadas. Quer que eu dê uma dica já de cara? Nunca entregue um orçamento de colchão para o seu cliente. Nunca! Se você fizer isso, perdeu a venda. Se você entregar um orçamento para o seu cliente, perdeu a venda. Perdeu a venda. Por quê, Luciano? Porque isso é só uma desculpa que o cliente está te dando. Ele está te dando uma desculpa. E o pior não é o cliente dar uma desculpa, o pior é você acreditar na desculpa dele. A gente já hoje está grandinho, hoje entende um pouco mais que ele está dando uma desculpa para a gente. A maioria dos clientes não ligam para fechar depois. Olha, o tamanho é 5% só. Para 100%, a diferença é 95%. Não, eu te ligo depois, eu vou fechar sim, eu te ligo. A maioria não liga. A maioria não liga. É mentira. Sabe por quê? A maioria dos clientes vão desaparecer. Eles vão desaparecer. Eles vão sair fora de você. Qual que é o risco, Luciano? Qual é o risco de eu não fechar o colchão na demonstração na hora? Qual que é o risco? Se você não fechar o colchão na hora da demonstração,
sinceramente falando, as chances são que essa venda vai esfriar. Essa venda vai esfriar. No dia seguinte, um monte de vozinha na cabeça do cliente. Um monte de vozinha na cabeça do cliente. Melhor esperar. Não é hora ainda. Não, tá muito caro, aguarda mais um pouco. Vamos comprar o sofá primeiro, vamos comprar a geladeira, vamos arrumar o carro primeiro. Se não fechar na hora, as chances são que a venda vai esfriar. Você gosta de tomar um café frio? Você gosta de... Gente, o café tem que estar quentinho, tem que estar fresco, tem que estar gostoso. Macarrão, você gosta de comer um macarrão da geladeira? Um macarrão frio? Não. Macarrão se come quente. O que acontece com muitos vendedores de colchões não fecharem mais venda? O que está acontecendo com os vendedores de colchões que eles não fecham mais venda? Por quê, Luciano? Bom, eu acho que pode ser por 3 coisas, do meu ponto de vista. A gente pega muito cliente procrastinador, ele procrastina, ele empurra, ele deixa para depois. Por que ele deixa para depois? Porque o cliente dominou a venda. O cliente dominou a venda. Você não dominou a venda, ele dominou a venda. Ou então, segunda coisa, o cliente ainda tem dúvida. Sabe o que é a dúvida? A dúvida é a mesma coisa que você pegar um cliente indeciso. Sabe aquele cliente? E aí, seu João, o senhor gostou? Qual que o senhor quer? Ah, eu não sei, eu estou pensando, acho melhor. Nossa, bem, o que você acha? O que você acha, meu bem? Ele é indeciso. Ele não tem poder de decisão, ele é o cliente indeciso. Tem o procrastinador e tem o cliente indeciso. Ah, não sei, vou pensar, eu preciso analisar. Bem, o que você acha? Ele tem dúvida. O que é a dúvida, Luciano? A dúvida, segundo os filósofos, a dúvida é um navio que está dentro de você. É um navio que está estacionado dentro da gente. Não sabe para que lado vai. Isso que é uma dúvida. Mas o que faltou? Faltou eu mostrar que o colchão na vida dele é uma grande oportunidade. Faltou eu mostrar. Por que ele tem dúvida? Porque ele não sabe ainda, ele não tem certeza absoluta que o colchão vai transformar a vida dele em alguma coisa. Ele não tem certeza ainda se o colchão vai mudar, o que vai ser de diferente na vida dele. Talvez eu não deixei claro na minha apresentação, na minha demonstração, eu não deixei clareza para que esse cliente entenda que se ele dormir no meu colchão, a vida dele será diferente. E tem mais, sabe a terceira coisa que faltou? Faltou uma coisa que falta muito nos vendedores de colchões: ousadia, coragem. Coragem de não perder a venda e fazer um upsell, em vender um colchão de ticket alto. Coragem, entender, de falar assim: senhor, esse aqui é o melhor colchão do mundo. Se o senhor não comprar esse colchão, me desculpa, esse é o melhor, esse é o único que vai alinhar a postura da sua coluna, esse é o único que vai te dar um sono reparador, esse colchão é único, é exclusivo, esse colchão é feito sob medida, esse colchão acolhe o seu biotipo, o seu tamanho, o seu peso, a sua altura, o seu desgaste na coluna, todos esses detalhes, esse colchão foi pensado para isso, é um colchão tecnológico, se no caso for. Agora, Vamos não virar vendedor bonzinho? O que é? Gente, tem gente que fala assim: ah, não, eu tenho que tratar cliente tudo igual. Todos os clientes são igual, eu tenho que tratar tudo igual, meus clientes. Se você tiver esse pensamento, imagine uma coisa. Você acha que o Tite, quando era técnico da seleção brasileira, tratava o Neymar igual o zagueiro? Você acha? Claro que não. Neymar era tratado diferente. Você acha que Deus trata todo mundo igual? Você acha que Deus trata todo mundo igual? Você acha que Deus
vê lá você se esforçando, batalhando todo dia, de sol a sol, trabalhando bastante, trabalhando, e outro que está só em casa dormindo, dando desculpas e não indo para o campo de batalha, você acha que vai ser o mesmo tratamento que Deus vai dar? Claro que não. Você acha que você recebe presente de alguém e você vai dar presente para todo mundo? Não. Você só vai retribuir um presente se alguém te der um presente. Quem não dá presente para você, você não dá presente para ele. Mas geralmente quando alguém te dá um presente, o que você faz? Quando tem algum evento, alguma coisa, você dá um presente. Por que você dá um presente para aquela pessoa? Porque um dia aquela pessoa te presenteou com alguma coisa. Então o cliente não pode tratar tudo igual. Porque tem vários tipos de cliente. Vamos dar uma olhada em cada tipo de cliente? Conhece o tipo de cliente analítico? Conhece o tipo de cliente analítico? Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Cliente analítico. Esse aqui é um cliente analítico. Qual que é o cliente analítico, Luciano? Esse cliente analítico, ele quer que você faça uma demonstração rápida ou devagar. Ele quer que você faça uma apresentação, ó, rápida. Ele quer que você faça uma apresentação objetiva. Ele é mais quieto. Ele é mais analítico. Ele quer entender, mas ele quer entender rápido. Por quê? Porque ele é o quê? Ele é razão. Ele é razão. Ele é racional. Ele é razão. Ele é o que mais, Luciano? Ele é pontual. Já ouviu falar daqueles clientes que falam assim, ó, cliente agendou uma visita, mas ele gosta de pontualidade, hein? Ele marcou 10 horas, ele quer pontual. Tem cliente que fala assim, ó, se chegar 10:01 eu não quero mais. É o analítico. É o pontual, ele gosta das coisas pontual. Quem são eles? Os engenheiros, os físicos, os matemáticos, muitos orientais, japoneses no caso. Eles gostam. Mas o que o analítico precisa para fechar uma venda de colchão? Analítico precisa, sabe do quê? Para ele comprar? O que ele precisa? Olha o que ele precisa. Dados. O analítico precisa de dados. O que é dados, Luciano? O analítico precisa, sabe de quê? Laudo. Esse colchão aqui tem infravermelho longo, pastilhas de 3 metais, titânio, platina e alumínio, que ela emite raios na corrente sanguínea, que ela é um anti-inflamatório natural, que ajuda a desinflamar o corpo, é uma tecnologia japonesa. Ele fica te olhando, na cabeça dele tá assim, cadê a prova? Cadê o laudo? Esse cara aqui tem que mostrar laudo. Esse cara aqui tem que mostrar provas. Provas. Esse aqui não adianta falar. Tem que mostrar provas. Esse aqui tem que mostrar depoimento. Depoimento. Dados, provas, depoimentos, estudos. Seu colchão tem laudo? Da eficácia de qualquer tecnologia, mostra um laudo. Se você tem depoimentos, mostra depoimentos. Você tem fotos, mostra fotos. Luciano, tudo bem. Ele sabe por quê? Ele não quer saber de brincadeira, esse cliente analítico. Ele não gosta de emoção. Ele não gosta de emoção, ele não gosta de brincadeira, é laudo objetivo, ele é claro, ele quer comprovação de que aquele colchão vai alinhar a postura da coluna dele. Ele quer comprovação. E como que eu comprovo isso? Com depoimentos. Com depoimentos. Ô Luciano, mas por que é importante isso? Porque senão ele não compra. Senão, sabe o que ele vai falar para você? Olha o analítico como que é. Você vai se identificar agora. Ele vai dar a resposta assim para você. Ele fala pouco, inclusive.
olha, eu vou dar uma analisada, pensada, eu vou ver os meu cartão de crédito, como que está a fatura, e eu vou ver e te dou uma resposta depois. Sabe por que ele falou isso? Porque faltou isso aqui, ó. Dados. Faltou dados. Por quê? Ele precisa disso para se sentir seguro. E os dados, pode ser um depoimento. Pode ser um depoimento. O que mais interessa para esse tipo de cliente analítico? O que mais interessa? Sabe o que mais interessa? Isso aqui, ó. Informação de valor. Porque informação comum ele não quer. Informação comum ele tem no Google. Informação de valor. Técnica do nojo. Esse aqui, se aplicar a técnica do nojo, que é uma das técnicas que mais vende colchão de ticket alto, a técnica do nojo está mostrando informação de valor para ele que ele não sabe. Ele quer dados. Se ele não tiver dados, vou pensar, vou analisar, vou ver a fatura do meu cartão de crédito, vou comprar com a minha esposa. Se um cliente te disser isso, você já sabe, analítico, faltou dados na minha apresentação, faltou informação de valor na minha apresentação. Vocês entendem o que é? Então não adianta só entender de colchão, não adianta só entender de característica, tem que entender de gente. Tem que entender de gente. Sabe por quê? Olha o ponto bom desse cliente aqui, eles são certinhos. Eles têm palavras. Sim, eles têm palavras, eles são certinhos. E qual que é o lado ruim desse cliente, Luciano? Porque o lado bom, eles são certinhos. Eles têm palavra. E qual que é o lado ruim? O lado ruim é o seguinte, se ele não tiver dados e se ele não tiver informação de valor, ele não compra o seu colchão. Ele não compra. Ele não compra. O que ele vai fazer? Ele vai procrastinar. Ele vai procrastinar, ele vai falar que precisa ver a fatura do cartão. Sabe por quê? Porque você não deu dado suficiente, não deu informação de valor suficiente para esse cliente se sentir seguro. Se sentir que o colchão realmente vai comprovar que vai mudar a vida dele. Então o que a gente tem que entender hoje? Precisamos entender um pouquinho de gente, pessoal. Precisamos entender um pouquinho de gente. Não é só técnica, não é só estratégia. Tem que entender de gente. Tem perfis psicológicos. É a mesma coisa que eu te falei para você. Você quer derrubar um muro com uma pá? Não dá. É a mesma coisa de você pegar um cliente desse analítico e começar a ficar brincando com ele, contando piada para ele. Você está com a ferramenta errada. Ele não é emocional, ele não gosta, ele é mais sério, ele é mais analítico, ele não gosta de muita brincadeira, não. E aí você vai, brinca com ele, quer tirar uma brincadeira com ele, piorou. Está com a ferramenta errada, está com uma pá querendo derrubar um muro. Não, vamos mudar esse jogo. Vamos mudar esse jogo, vamos pegar as ferramentas certas. O que diferencia hoje um vendedor de colchão comum de um vendedor de colchão faixa preta? Você sabe o que diferencia? São 3 coisas. Treino, muita dedicação e muito foco. Os faixa preta têm foco, muito foco. Eles não pisam em 2 canoas. O que é pisar em 2 canoas? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Tem gente que trabalha de Uber e quer vender colchão. Tem gente que trabalha com a esposa e quer vender colchão. O faixa preta tem foco, o faixa preta tem dedicação. E o mais importante de um faixa preta, treino. Muito treino. O Bernardinho já falava, o técnico da seleção brasileira de vôlei. A vontade de se preparar tem que ser maior do que a vontade de vencer. O preparo é mais importante. Tá saindo o filme Missão Impossível, o próximo. E estavam vendo o ator, como é que chama o ator mesmo? Tom Cruise. O Tom Cruise. Ele está treinando 1 ano e meio
Não saiu o filme ainda, vai sair. Só que ele está treinando 1 ano e meio, porque ele não aceita dublê, ele está treinando 1 ano e meio um salto de motocicleta, que em cima do salto, a motocicleta vai cair para um lado e ele salta de paraquedas. Ele está treinando esse salto há 1 ano e meio, ele está se preparando, Então você imagina, eu preparo de 1 ano e meio para depois sair um filme de 1h30. Olha a diferença. Treino. Está vendendo pouco? Colchão? De repente você pode estar treinando pouco. Está vendendo pouco? Está treinando pouco. Está treinando pouco? Está vendendo pouco. O que nós temos que fazer hoje, Luciano, então? Nós temos que nos adaptar ao comportamento do cliente. Se o cliente for analítico, vamos ser analítico. Opa, o cliente é quieto, analítico. Ele é razão. Mostra dados, mostra depoimento, mostra laudo, mostra dados, estatísticas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mostra que 100 milhões de brasileiros dormem em colchões inadequados. Pesquisa certa, dá a fonte para ele. Já sabia, 73 milhões de brasileiros têm problemas, distúrbios de sono, que é insônia. A apneia do sono é um dos distúrbios. Narcolepsia é outro distúrbio do sono. Precisa de dados para esse tipo de cliente. Então o que nós temos que fazer, Luciano? Nós temos que nos adaptar ao comportamento do cliente. Já dizia aí um filósofo ou um psiquiatra, não me lembro quem foi agora, ele dizia o seguinte: nessa vida não vai vencer nem os fortes e nem os inteligentes, vai vencer aqueles que se adaptarem. Então, a gente precisa se adaptar ao comportamento do nosso cliente. O que esse cliente quer resumidamente, então? O que ele quer resumidamente? Ele quer um atendimento mais rápido, ele opera pela razão, que são os dados, os laudos, os depoimentos. E que mais que ele quer? Ele quer depoimento. O que é depoimento? Prova. Ele quer comprovação. Nós estamos aqui na live de hoje para quê? Vender para qualquer cliente colchão de alto valor. Aí ele não se importa. Se o atendimento for rápido, objetivo. Não ficar enrolando, não ficar oferecendo, não ficar floreando. Rápido, objetivo. Razão, dados. Depoimento, prova, comprovei. Ele não importa em pagar caro. Esse cliente tem palavra. Esse cliente, se ele gostar, ele compra na hora se você der todos os dados para ele. Então, não esqueça. Qual que é o próximo cliente, Luciano? Vamos entender, vamos vender. Esse aqui é o analítico. Nós temos outro tipo de cliente chamado de afável. O afável é a mesma coisa do emocional. O que o afável é? O afável é emoção. Ele é emoção, ele é um paizão, é uma mãezona, ele dá sinal de compra. Dá sinal de comprar. Ele dá sinal de compra. Nossa, que colchão maravilhoso. E outra coisa que ele é família. Putz, ele é família, ele é um paizão, ela é uma mãezona. Você quer conhecer um cliente afável? Vou dar um exemplo para você. Cliente afável, você vai na sala dele, tem quadro de foto, na estante tem um monte de foto de família, tem uma Bíblia às vezes ali. Esse cliente é família, ele é afável, ele é apoiador. Nossa, que colchão bom, isso aqui vai vender muito, esse colchão é maravilhoso, esse colchão é isso. Quer conhecer um afável? Se você for na casa dele, você vai ver um monte de foto. Na parede, na estante, você vai ver o que uma Bíblia lá aberta. Ele é coração. Ele é coração, ele é um cara apoiador, uma mulher apoiadora. Ele é gente boa na negociação, mas gente muito boa na negociação. Olha, ele até pergunta para vocês assim: nossa, o que você acha? Qual colchão que eu levo? Você acha que eu levo esse ou levo aquele? Ele pergunta para você.
Ele vai te conduzindo. Só que no final da compra é a cilada. Ele está te conduzindo. Qual que você acha? Qual que eu compro? Gostei demais. Ele está te conduzindo. É uma cilada. Sabe como que você quebra esse cliente? Com perguntas de ouro. Esse cliente afável, se você deixar ele te conduzir, no final ele vai falar assim, cara, adorei sua apresentação, amei sua apresentação. E eu vou comprar de você, você pode ficar tranquilo. Mas eu tenho que aguardar mais um pouquinho, viu? Mas pode confiar. Pode confiar que você, nossa, eu vou comprar de você. Ele é um ótimo negociador. Nunca deixe um cliente afável te conduzir. Como, Luciano, que eu não deixo? Por que eu não tenho que deixar esse cliente me conduzir? Porque se você deixar ele te conduzir, você vira um cliente, um vendedor bonzinho. E vendedor bonzinho não vende. Vendedor bonzinho não vende. Cai na lábia do cliente. Para que nós estamos aqui? Para conduzir a venda. Para dominar o processo. Por que é importante fazer perguntas de ouro? Porque eu sei que ele é família, eu sei que ele é emoção, e eu sei que ele é paizão, eu sei que ele faz tudo pela família. E com as perguntas de ouro, eu quebro ele. Esse cliente, eu vendo para ele, fazendo perguntas de ouro. É assim que eu quebro esse cliente, fazendo pergunta de ouro para ele. É usando a técnica da vacina. O que é a técnica da vacina, Luciano? A técnica da vacina é o seguinte, lembra do Covid? Que não tinha vacina e a gente era infectado ou não? E aí, o que é uma vacina? Vamos dar um exemplo para todo mundo entender de uma terapia chamada hemoterapia. O que é hemoterapia, Luciano? O que hemoterapia tem a ver na venda de colchão? Hemoterapia, ela é um procedimento, na verdade, que eles tiram sangue da sua veia, uma seringa de sangue da sua veia, pega o ozônio, coloca dentro do sangue, mistura o ozônio com o sangue e injeta no músculo. Tira da veia, mistura com ozônio, injeta no músculo. Quando esse sangue misturado com ozônio entra dentro do músculo, existem os glóbulos brancos, que é a defesa do corpo. Eles vêm entrando, eles falam, corpo estranho está entrando dentro do organismo. É o próprio sangue. Aí eles vão lá e comem os próprios sangue, matam, né? Para eles estão matando, eles estão comendo os próprios sangue. O que acontece? O sistema imunológico sobe. Fica mais resistente, porque ele está comendo do próprio sangue. Então ele está ficando mais forte, mais resistente. O que é uma vacina? É você tomar o vírus com defeito, para quando entrar o vírus na rua, da gripe, do Covid, entrar dentro lá, os glóbulos brancos já estão resistentes, já estão fortes, criou uma imunidade, eles vão lá e atacam. Eles atacam e aí o que acontece? Você não pega a gripe. Ah, mas isso na venda de colchão? Na venda de colchão você tem que vacinar o cliente. Uma viúva, um casal, você tem que usar a técnica da vacina nele. Você tem que vacinar esse cliente. Vocês não estão ali para brincadeira. O senhor que toma decisão na hora aqui da venda, seu filho, sua filha, precisa ter alguém para tomar decisão. Está vacinando o cliente. Estou perguntando perguntas importantes. A senhora é casada, o senhor é solteiro, a senhora tem um filho, a senhora toma decisão, o senhor é o decisor da sua vida? Sou. Perfeito, vou fazer a demonstração para o senhor. Vacinei. Não vai ter a objeção depois ele falar assim, mas eu tenho que falar com minha filha. Não, usa vacina. Usa vacina na venda de colchão, tem que usar mais a vacina. Para quê? Não vai pedir mais orçamento, vai parar de falar que vai pensar, vai parar de falar que vai voltar depois, macarrão se come quente, vocês vão pegar um monte de afável, um monte de analítico. Que mais, Luciano? Tem, sabe qual? O cliente arrogante.
Cliente arrogante. A gente pega também. Cliente arrogante. Putz. Eu já peguei cliente arrogante. O que quer dizer arrogância? Arrogância vem do latim de arrogos. Arrogos, do latim, significa ego mais ignorância. Então o que acontece? Esses tipos de cliente são os mais inseguros da face da terra. Só que eles têm uma capa. E eles gostam do quê? Se for um advogado, tem que chamar ele de doutor. Ô doutor, se for um médico, doutora. Se for, entendeu? Ô doutor, ô mestre, ô ilustre, ô tal. O que é arrogância? Arrogância é o ego inflado, mas a ignorância. A pessoa, quando ela se reveste de ignorância, por exemplo, para que ela se reveste da arrogância? Para ninguém ver os pontos fracos dela. Para o vendedor não ver os pontos fracos do arrogante. Mas com esse tipo de cliente, a gente não pode ser arrogante com eles. Sabe como que a gente quebra a objeção do cliente arrogante? Com essa palavrinha mágica aqui, ó. Elogios. Casa maravilhosa. Que família abençoada, que família esplêndida, que energia na sua residência. Você desmonta, você tira a capa de arrogância do seu cliente quando ninguém foge de um elogio. Uma crítica as pessoas fogem, de um elogio ninguém se desvia. A capa da arrogância cai, ele fica desarmado. Você elogia os seus clientes? Ou tem vendedor que quando vê um cliente arrogante, ele também se transforma em arrogante. Cuidado com o espelho, cuidado com o espelho. O cliente é um espelho, mas você não. Você também é um espelho, aliás. Porque se ele for arrogante, e se você for também, não tem venda, perde venda. E o que é melhor? O que é melhor? Eu tenho que usar o quê? Eu tenho que entender de gente. Se eu entender de gente, eu sei que o arrogante, preciso quebrar ele com o elogio. O elogio tira a capa, que protege ele dos pontos fracos dele. Aí eu elogiei, tirei os pontos fracos, kimono está aberto, defesa está aberta, faço pergunta de ouro, vacino esse cliente, uso a técnica GUS, é venda na certa. Tem outro tipo de cliente, Luciano? Tem outro tipo de cliente. Qual que é, Luciano? Esse aqui, ó. Esse aqui é complicado, hein? Esse aqui é o cliente indeciso. Já pegou cliente indeciso? Tudo que você pergunta para ele, então, eu acho que, não sei. Ele fala, o que você acha, amor? O que você acha? Bem, ele fala para a esposa. Esse cliente, se você perguntar o número da camisa que ele usa, ele não sabe. Não sei, minha esposa que compra. Eu não sei o número da minha camisa. Qual que é, bem, o número da minha camisa? Ele não sabe. Sabe a mulher que compra roupa para o homem? Ele não sabe, ele é indeciso. Aí você pergunta para ele, qual colchão o senhor quer? Não sei. Eu não sei qual colchão que eu quero. Eu não sei se eu tenho que comprar agora. Eu não sei. Mas sabe qual que é o lado bom dele? Sabe qual que é o lado bom desse cliente? Você não sabe, mas você tá com a faca e o queijo na mão com um cliente desse. Você tá com a faca e o queijo na mão. O que tem que fazer com esse cliente, Luciano? Perguntas de ouro. Por quê? Porque com perguntas de ouro, eu uso a técnica do ou. O senhor prefere um colchão macio ou mais firme? O senhor prefere um colchão mais confortável ou mais firme? Mais confortável. O senhor prefere um colchão que tenha um conforto de 7 estrelas? Ou o senhor quer um da classe executiva? Eu quero 7 estrelas.
Você conduz o cliente indeciso. Você é o tomador de decisão. É igual um guia turístico. Lembra do guia turístico? Vai num lugar, você não conhece lá, você vai fazer uma trilha, o guia conhece, me acompanhe, e você acompanha o guia. Vira aqui à direita, você vira à direita. Essa aqui é a nascente do rio, essa aqui é a nascente do rio. Sabe como é que você tem que fazer com esse cliente indeciso? Posso dar uma olhadinha no seu colchão? No seu quarto? Se você for na casa dele? Posso dar uma olhada na etiqueta? Olha a etiqueta. Nossa, quantos anos você tem esse colchão? Não, tá na hora de trocar. Tá na hora de trocar esse colchão. É hoje que a gente vai resolver esse problema. Pega lá o cartão. Ousadia no cliente indeciso. É ousadia no cliente indeciso. Agora tem outro tipo de cliente? Tem, Luciano. Qual? Ixi, esse aqui também é complicado, hein? Ó. Cliente pessimista. Já pegou ele? Putz, eu já peguei um monte de cliente pessimista. Ele fala assim para você: nossa, até queria comprar, mas meu pai tá doente, minha mãe tá doente, ixi, meus filhos não tão legais, eu tô numa depressão lascada. Ele suga tuas energias. Ele derruba suas energias lá embaixo. Ele derruba. Ah, meus vizinhos aqui é tudo problemático, eu sofro uma perseguição, esses vizinhos meus não ajudam, meus filhos não me ajudam, eu vivo solitária. Está te sugando. Está te sugando. Luciano, o que eu tenho que fazer com o cliente pessimista? Concorde e discorde. Não entendi? Concorde e discorde. Como? Dá uma solução para ele. Você não tem que ficar na vibe dele ficar reclamando, dele ficar falando mal dos outros. Esse cliente aqui você resolve com isso aqui, ó. Dar solução imediata. Eu já entendi, concorda? Não, entendi perfeitamente, o senhor tem tudo isso aí de vizinho bom, mas me diga uma coisa para mim, esse problema que o senhor falou que tem na coluna do senhor há 20 anos, tá na hora da gente resolver, né? Porque o senhor sabe, a coluna é a maior obra de engenharia já criada por Deus, 33 vértebras, 23 discos antivertebrais, aí você pega a coluna, ó, e mostra pro seu cliente, e mostra para ele. Você consegue mostrar? Ó, dá para ver daí? Tá vendo a coluna? Mostra para ele, eu compro uma coluna dessa, uma peça dessa, R$300 custa. Imagina você mostrar, se ele tiver uma hérnia de disco, aqui em vermelho, ó. Aqui em vermelho tem uma hérnia. Esse aqui, ó, que é uma hérnia de disco. Senhor, isso aqui é uma hérnia de disco. O senhor tem que viver melhor. O corpo humano, ele é templo e morada do Espírito Santo. A gente foi feito por Deus para vencer nessa terra. E viver bem. Mas o que é viver bem? Viver com saúde. E o sono é o melhor e maior remédio do corpo humano. Isso que é o sono. O senhor disse que não dorme bem. É um colchão o seu problema. Nós precisamos resolver. Cliente pessimista, dar solução imediata. Não fica entrando na vibe dele, senão ele vai sugar tuas energias. Vai te derrubar para baixo. Sabe, você sai da casa do cliente e fala: meu Deus, esse cara me sugou, essa senhora me sugou. Por quê? Porque você só concordou e não discordou. Mas tem que concordar discordando. Concordar discordando. E dar a solução imediata para o cliente pessimista. Você quebra ele. Você quebra esse tipo de cliente. Tem outro tipo, Luciano? Tem. Vou dar mais um aqui. Não sei se vocês conhecem esse cliente aqui, ó. Cliente vampiro emocional. Conhece o cliente vampiro emocional? Como que eu tenho que lidar com o cliente vampiro emocional, Luciano? Como que eu tenho que fazer com esse cliente com um vampiro emocional? O vampiro emocional é o seguinte, ele está tentando de novo, igual o pessimista, sugar suas energias. O vampiro emocional, você tem que se empoderar.
O vampiro emocional, você tem que ter marketing pessoal top. Você tem que estar com o seu jaleco. Você tem que mostrar poder. Você tem que mostrar autoridade. Como que você mostra autoridade? Por que é importante mostrar autoridade? Porque senão ele não compra. Ele só vai sugar a tua energia. E você tem que estar blindado. Tem que estar com uma atmosfera em volta de você. Uma atmosfera do Espírito. Um Espírito Santo blindado em você. Senhor, eu estou aqui para resolver o problema. Eu já tenho mais de tantos clientes satisfeitos. Mostra o talão de pedido que você tem. Olha essa senhora que comprou comigo, o depoimento que você tem. Esse tipo de cliente, ele é emocional. Olha essa senhorinha que tinha problema na coluna, está aliviada, dorme melhor, acorda melhor. É assim que a senhora tem que viver, melhor. Dormir melhor. Olha, você mostra para ela. Você mostra para ela o problema também. Pega uma pecinha dessa, ó. Vê se dá para mostrar, tá vendo? Aí você vira assim, ó, essa pecinha, ó que legal, ó. Ó que legal. Ó o sangue descendo, ó. Onde o sangue demora para descer, onde o sangue demora, ó, é porque tem placa de gordura. Tá vendo? Ó, placa de gordura. O que vocês precisam fazer? Vocês precisam usar palavras-chave na venda de colchão. Usar palavras-chave na venda de colchão. Fechar mais. Fechar mais, vender mais colchão. Vocês precisam fechar mais. Vocês precisam vender mais. Vendam mais, sejam mais ousados, né? Mas tem que saber lidar com esse tipo de cliente. Como que eu vou? Você tem que parar de ser vendedor bonzinho. Vendedor bonzinho só concorda com o cliente. Vendedor bonzinho não vende. Quem vende é o chato. Qual que é o chato? O chato é o que segue processo. É o que segue. Se o cliente for arrogante, ele vai com elogio. Se o cliente for sinestésico, por exemplo, tem um cliente sinestésico. O que é sinestésico, Luciano? O cliente precisa sentir. Ele precisa tocar no tecido. Ele precisa pegar no controle, se for um colchão tecnológico, ele precisa tocar no tecido, ele precisa pegar no travesseiro, ele precisa sentir. E se ele for visual? Se ele for visual, você tem que mostrar foto para ele de um folder. Tem um folder aí, equipe? Tem que mostrar um folder para o cliente dos tipos. Ele é visual. Ele gosta de ver. Aqui, por exemplo, eu tenho o meu folder, certo? Aqui. Aí a gente pega e abre o folder para o cliente. A gente abre o folder para o cliente e mostra os tipos de colchões que a gente tem. Por quê, Luciano? Porque o cara é visual, ele quer imaginar no quarto dele como vai ficar bonito, que vai ficar lindo, que vai transformar o quarto dele. Esses detalhes na venda de colchão são muito importantes. Para quê? Para você fechar mais venda. Para você vender mais colchão de alto valor. Isso gera valor na venda de colchão. Agora, não perca o time na venda de colchão. O que é perder o time, Luciano? Um vendedor nosso, outro dia, foi fazer ele era faixa branca, foi fazer uma demonstração, o cliente tinha comprado um colchão de 20 mil reais, era dono de 3 caminhões, ele mexia com transportes, e aí o que aconteceu? O senhor faz lá o cheque, então, à vista, ele ia pagar à vista. Ah, vamos pedir uma pizza primeiro? E o vendedor falou, tá bom. Pediram a pizza. Na hora de comer a pizza, a esposa vai no meio da mesa e fala assim, ô bem, você esqueceu o quê? Que precisa comprar 4 pneus novos para o caminhão? E cada pneu é 5 mil reais? Melhor você deixar esse colchão para mais uns dias, hein? É mesmo, hein, bem? Não tinha nem lembrado disso. O que aconteceu? Perdeu a venda. Por quê? Porque foi comer uma pizza. Perdeu o foco. Faixa preta não perde foco. Faixa preta não quer saber de pizza, não quer saber de comer na casa de cliente, não quer saber de nada antes de fechar a venda. Pode ser depois. Antes, nunca. Nunca perca o time da venda. Se você perdeu o time da venda, cliente te conduziu, macarrão se come quente. E não acredite em cliente que volta depois, viu? Tinha um
um faixa preta, não, ele não era faixa preta não. Tinha um vendedor que ele foi na casa do cliente e falou assim, o cliente falou assim para ele, eu vou na sua empresa comprar, porque a gente atende a domicílio, né, na casa dos clientes. Eu vou na sua empresa comprar. Ah, você vai? Não, eu quero ir lá para ver. Tá bom, que hora você vai? 5 horas da tarde eu tô lá. Tá bom. O vendedor de colchão acreditou no cliente. 5 horas da tarde o cliente não chegou, 5h30 não chegou, 6 horas não chegou, ele está esperando até hoje. Ele está esperando até hoje. Por quê? Não deve acreditar em cliente. O cliente está tendo uma desculpa. Faltou algo na demonstração. Faltou provar alguma coisa na demonstração. Talvez faltou um laudo, faltou dados, faltou depoimento, faltou prova, faltou isso. E a gente tem tudo isso, pessoal. A gente precisa vender mais colchão. Você precisa vender mais colchão. Você precisa vender mais ticket alto e ganhar mais. Vamos para cima, vamos para frente, colocar mais dinheiro no bolso. Você precisa colocar mais dinheiro no bolso. Ticket alto te dá uma boa lucratividade. Vamos embora, vamos fechar mais venda. Usa a técnica da vacina, usa as perguntas de ouro, usa a técnica GUS. Os meus alunos do método faixa preta, todos eles têm. Eles sabem as perguntas de ouro de cor e salteado. Para quebrar qualquer objeção, para falar com qualquer tipo de cliente sinestésico, cliente afável, cliente analítico, cliente pessimista, cliente vampiro emocional, todo tipo de cliente. Não basta só entender de colchão. Nesse novo mercado, temos que entender também de gente. Nós temos que nos adaptar ao cliente, não o cliente se adaptar a nós. Nós que temos que se adaptar a ele. Nós temos que entender, se ele for analítico, eu tenho que quebrar ele como? Com elogios, dados, laudos, depoimentos, e assim vai. Ferramenta certa. Não posso derrubar um muro com uma pá. Eu tenho que derrubar um muro com uma marreta. Para quê? Para você vender mais colchões. Chegamos no final da live. Espero que vocês arrebentem essa semana. O mês não acabou ainda. Vai como uma turbina. Acelera, porque uma turbina, para subir um avião, é a parte que mais gasta combustível. Você precisa subir de nível, você precisa ter mais ousadia, você precisa se empoderar mais e começar a vender de ticket alto, colchão de 10 mil reais para cima, para você colocar mais dinheiro no seu bolso. Essa semana aqui foi uma enxurrada de vendas de ticket alto. Por quê? Faixa preta tem ferramenta certa. Faixa preta sabe lidar com o cliente de todo o perfil psicológico que for. Eles têm as ferramentas certas. Obrigado por tudo. Fiquem com Deus. Um forte abraço. Vamos para cima. Vamos arrebentar nesse novo semestre e vamos com tudo. Que nota vocês dão aqui de 0 a 10 na live? Escreve aqui para nós aqui. Qual é a nota que vocês dão? Vamos lá. Nota de 0 a 10. Conta para mim aqui. Como é que o Luciano Persinotto ajudou vocês? Vamos lá. Giancarlo falou 1000, nota 1000. Opa, obrigado. Olha só. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês querem que eu faça mais lives para vocês venderem colchões de 10 mil reais para cima? Escreve sim aqui, porque eu tenho preparo e tenho mais ferramentas para vocês utilizarem, para vocês venderem colchões de 10 mil reais para cima. Vocês querem que eu faça mais lives específicas para vocês vender colchões de 10 mil reais a mais? Escreve sim aqui. A Sueli sim, a Jennifer sim, Probel e Biuna sim. Olha lá, ó. Sim, Queiroz, sim. Boa, show de bola. Então, vou preparar uma live específica para vender colchões de 10 mil reais acima. É assim que você vai colocar mais dinheiro no seu bolso. E você precisa e merece
Um grande abraço para você, fique com Deus, até a próxima terça-feira. Tchau!